Pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Bom, vamos à história de hoje, que é um caso de família. Gente, a história dela, quando ela me passou, que também foi pelo WhatsApp, eu até falei, eu acabei de gravar um vídeo agora, até falei, gente, eu não tô pegando muitas histórias pelo WhatsApp, porque eu não tô tendo tempo de ouvir e escrever a história. Então eu prefiro que vocês mandem por e-mail, para esse e-mail que vai aparecer aí, daniresponde@hotmail.co.k, ou aqui embaixo no box de informação. Você vai achar meu e-mail, meu Instagram, tudo. Pra mim fica mais fácil, tá bom? A não ser que você realmente não tenha como escrever. Você fala, Dani, então eu vou te mandar lá pelo WhatsApp. Mas realmente pelo e-mail é mais fácil, eu consigo gravar a história mais rápido. Bom, vamos lá a história dela. E a história dela, gente, sério, eu acho que eu já vi até na minha família coisa assim. Vocês vão saber por quê. Ela fala assim, venho de uma família simples, humilde, mas nunca me faltou nada. Tenho 33 anos, minha irmã tem 33 anos, minha irmã 36. A família do meu pai é bem clarinha e da minha mãe bem morena. Então minha irmã é morena e eu sou bem clarinha, ela fala. Minha mãe... Ah, tá. Eu sempre fui uma filha calma e minha irmã levada. Minha mãe nunca trabalhou fora, meu pai sempre foi muito severo, morávamos no interior de Minas Gerais. Minha mãe tem epilepsia e sempre que ela passava mal, eu e minha irmã tínhamos que socorrê-la. Assim foi toda a nossa infância. Minha irmã sempre era chamada para as coisas e eu nunca. Na verdade, os amigos chamavam, mas minha irmã nunca passava o convite para mim. Então os amigos falavam, vai você e sua irmã no barzinho e tal. A irmã ia, mas ela nem sabia que tinha sido convidada, porque a irmã nunca falava pra ela, né, que era pra ela ir também. Mudamos para BH, para Belo Horizonte. Minha mãe começou a desconfiar de traições do meu pai. Com 16 anos, minha irmã resolveu se casar. E a nossa casa veio abaixo. Minha mãe não aceitava e meu pai emancipou a minha irmã escondido para que ela pudesse se casar. Ela se casou, foi morar no quintal da casa da sogra dela. Minha mãe não ia lá, não falava com ela mais. Aos 21 anos ela se separou e voltou para casa. Resolvemos voltar para o interior de Minas. E voltando para cá, lá para o interior de Minas, minha irmã reencontrou um namorado de adolescência e resolveram ficar juntos. Se casaram e se mudaram para uma outra cidade do interior, ela e o marido. Meu pai começou a ficar doente e ninguém descobriu o que ele tinha. Eu também estava doente e descobrimos que eu tinha a mesma doença que a minha mãe, então ela também tem epilepsia. Passou um tempo e descobrimos que meu pai estava com AIDS. Imagina a confusão que se instaurou na minha casa. Meu pai cada vez mais doente, isso era 2009, ele não podia trabalhar e nós não sabíamos o que fazer. Sentei com minha mãe e perguntei no que eu podia ajudar, já que meu pai não podia trabalhar e eu estava trabalhando. Ela disse que não precisava de nada de mim, que iria resolver isso com quem entende da situação. Meu pai foi ficando muito ruim, ela começou a dopar ele, dar remédio errado, deixava ele sujo na cama, levou ele no cartório e fez ele assinar uma procuração para ela receber o dinheiro dele. Eu, vendo aquilo, filmei e mandei para a família do meu pai. Então o que aconteceu, gente? A mãe... O pai tava com AIDS, né? Que deve ter pego... Olha, pelo que ela me contou, só o pai tem AIDS na família, antes que vocês perguntem, tá? O pai descobriu que tava com AIDS, deve ter pego em alguma dessas traições aí que fez, né? Da mãe dela. A mãe dela começou a dar remédio errado, dopava o pai dela pra ele ficar dormindo. O pai dela tava numa época muito fraco, não saía da cama, então cagava, mijava, ela deixava lá. E a nossa amiga aqui que mandou a história, ela filmava e mandou para a família do pai. Ela não conseguiu ver o pai naquela situação e falou, olha, vem aqui tomar uma providência vocês, né? Bom, minhas tias então me falaram que eu deveria entrar na justiça contra minha mãe e ficar responsável por tudo do meu pai.
eu vou falando e vou contando, porque eu conversei depois com ela pelo WhatsApp também, tá, gente? Parece que o pai dela ganhou uma grana boa, assim, de pensão. Então, a mãe tava recebendo esse dinheiro, tá? Mas não tava cuidando lá do homem. O dinheiro ela recebia, mas cuidar dele ela não queria. Então, as irmãs do pai falaram pra filha, falaram assim, olha, entra na justiça contra sua mãe. Mas imagina que situação também, né? Entra na justiça contra sua mãe. E você vai ficar responsável por tudo. Dani, maldita a hora que eu denunciei minha mãe. Vocês vão entender o porquê. Bom, na minha casa vinha uma assistente social e começaram a vigiar ela. Ganhei judicialmente a primeira... Ah, ela falou o nome aqui, gente, eu nem sei. Curalela, acho que é isso, sei lá. Ela ganhou lá pra poder cuidar do pai. Como eu trabalhava cedo... tinha uma cuidadora. Só que a minha mãe colocava todas as cuidadoras para fora, tá? E começou a colocar meu pai contra mim. Ele acreditava nas mentiras dela. Então, eu devolvi a guarda para juiz e saí de casa e fui morar com uma tia. Então ela falou, não quero mais isso não, vou sair de casa, vocês que se viram então, cuida aí dele, porque... ela estava cuidando, mas arrumou muita confusão na casa dela. E depois ela foi morar sozinha. Aí ela diz assim, foi quando meu pai melhorou um pouco e se separou da minha mãe. Ele veio me procurar e fui morar com ele. A minha irmã nessa altura não falava, ela não falava com o pai, não falava com a mãe, ficava lá na dela. Porque quando eu tive o problema com a minha mãe... e ela não falava com a irmã, porque ela falou assim, ó, quando eu tive um problema com a minha mãe, contei o que estava acontecendo lá em casa e ela simplesmente disse, olha, eu tô grávida e não posso fazer nada. E dali ela falou que a irmã dela morreu pra ela. Por quê? Porque ela com o maior pepino dentro de casa, o pai doente, a mãe deixando o pai todo cagado e aquilo tudo, ela vai pedir ajuda à irmã, a irmã fala, eu tô grávida, não posso fazer nada, não me enche o saco. Então ela falou que ali a irmã morreu pra ela. Pra que ela ia, né, ficar ligando pra irmã? Bom, fomos morar eu e meu pai. Meu pai super parceiro, éramos amigos. Ela falou que ela tem até uma tatuagem do pai na perna dela. No dia 8 de outubro de 2014, eu cheguei da aula, o carro do meu pai estava aberto. Eu disse, pai, vai guardar o carro. Ele disse, não, eu vou para Aparecida do Norte. Eles eram do interior de Minas, hein? E ela disse o seguinte, não, você tomou um monte de remédio e não vai. Eu não vou deixar você sair agora dirigindo assim. Ok, eu vou amanhã. Aí ela falou que foi tomar banho. Quando voltou para a sala, o pai dela tinha ido. Ela ligou para as tias, avisou o que tinha acontecido, mas... ela ligou para as tias dela, avisou o que tinha acontecido e falou assim, olha, só que eu não vou atrás dele essa hora. E as tias falaram, a gente também não pode fazer nada, porque o pai tinha pego o carro e ido. De madrugada, recebo um telefonema do hospital que meu pai tinha sofrido um acidente de carro. O cara tinha bebido um monte de remédio, foi pegar o carro, sofreu um acidente de carro. Fui para BH, ele tinha se acidentado perto de Betim. Meu pai ficou um ano no hospital internado. Ninguém dormia lá, ninguém ia lá. Eu ficava praticamente sozinha. Eu praticamente me mudei para aquele hospital. No hospital, meu pai teve de tudo. Trombose, 4 pneumonias, a costela perfurou o pulmão, deu uma ferida enorme no bumbum dele. Tive que largar meu emprego para cuidar dele. Então, consegui novamente a guarda do meu pai, pois tínhamos dinheiro para receber, imóveis para vender e ainda tinha o divórcio com a minha mãe. Ele ganhou um processo e o dinheiro ele queria comprar outra casa. Então nessa época o pai dela ganhou um processo, alguma coisa que ele estava processando, ganhou um dinheiro bom e queria comprar outra casa. E ela ficou responsável por tudo. Só que também só ela cuidava do pai, tá? Quando entra dinheiro, né, gente?
já vem a discórdia, pode ter certeza, né? Vocês acham que a família vê ela cuidando do pai, o dinheiro, sem falar nada? Cuidar ninguém quer não, mas na hora do dinheiro todo mundo quer, né? Nesse meio tempo, vendemos um apartamento de Belo Horizonte. Ficou dividido entre eu, minha mãe e meu pai. Aí ela fala que a irmã dela não tinha direito, porque quando a irmã dela casou, naquele primeiro casamento lá de 16 anos, a mãe dela tirou a irmã do... Bom, não sei como que é isso, gente, mas tirou lá a irmã, então a irmã dela não ganhou nada, né? Ela falou, Dani, minha irmã nunca nem dormiu no hospital e foi pouquíssimas vezes. Meu pai saiu do hospital depois de um ano. O pai dela saiu do hospital, comprou uma casa nova e nos mudamos para lá. E tudo parecia começar a melhorar. Conheci o pai da minha filha, logo depois viemos a morar na casa que meu pai comprou em cima. É uma casa de dois, acho que é um sobrado, e ela mora em cima. Tudo que eu consegui melhorar na minha vida, via inveja da minha irmã. E todos começaram a me acusar de estar gastando dinheiro do meu pai. Foi aí que a minha vida começou a virar um inferno. A minha tia, aquela que pediu para eu ficar no hospital com meu pai, aquela que viu tudo que eu passei em um ano no hospital, ela entrou na justiça pedindo a curalela, acho que é esse o nome, gente, do meu pai, alegando que eu estava só em festas, gastando o dinheiro dele. Então até a tia já queria tomar conta do pai, porque quem tomasse conta do pai dela ia tomar conta do dinheiro do pai dela. Nesse período, o pai da minha filha me largou, o cara que ela tava. Ficamos um tempo separados. Depois nos aproximamos, ele veio me contar que... Aí ele foi contar pra ela o seguinte, que quando eles se separaram, a tia dela chegou pra ele e falou assim, olha, se você precisar de algo pra ferrar com ela, você conta com a gente. Olha que família louca, gente, que loucura isso. Ela falou, Dani, imagina minha própria família fazer isso, né? Resumindo, estou há 4 anos sem trabalhar, sendo vigiada. A curalela está em processo ainda, então ela continua tomando conta do pai dela. Só que hoje, gente, o pai dela, que era o amigo dela, companheiro dela, aquele homem que ela ficou lá 1 ano... Ai, peraí, minhas costas. Aquele homem que ela ficou lá 1 ano cuidando no hospital, ele chega pra ela e fala assim, olha, eu rezo todo dia pra você sair da minha vida. O pai fala com ela. Ela falou, Dani, hoje meu pai é meu inimigo, né? E a minha mãe, a minha irmã, que nunca fez nada, virou rainha. De repente, a irmã é a que presta e ela é a que não presta. Ela diz o seguinte, minha vontade é de largar tudo, mandar todo mundo se fuder, pois me dediquei 4 anos a ele e é isso que eu levo agora. Hoje eu vivo isolada, tive princípio de depressão. Se eu pudesse, nunca teria me metido nessa história, nem ajudado tanto, pois isso é ingratidão. Larguei minha vida para cuidar dele, troquei fralda, limpei bunda e hoje ele tem coragem de me chamar de criatura. Bom, eu conversei muito com ela no WhatsApp. Gente, a situação é a seguinte... Ela hoje, ela não consegue arrumar um trabalho, porque ela mora ainda em cima da casa do pai. E querendo ou não, ela ainda cuida do pai dela mesmo, com todo o ódio lá que o pai dela tá dela, né? Então assim, ela até me contou, que nem coloquei aí na história, mas ela até me contou, ela falou, Dani, minha irmã, que hoje é rainha, quando eu tava lá em Belo Horizonte, eu pedi pra ela levar umas toalhas, alguma coisa assim, eu acho que ela pediu pra irmã levar toalha de banho pro pai, alguma coisa, e o pai tem AIDS, né? E a irmã falou assim, eu não vou dar nada meu pra ele usar, não. Depois isso pega, alguma coisa assim, sabe? Então, assim, eu falei que eu já vi isso em família, gente, porque a gente vê isso direto, parece que a pessoa que ajuda é sempre ingrata. É engraçado, mas eu vi isso na minha família. A minha mãe, ela cuidou muito da minha avó, apesar que a minha avó não era acamada, nada,
Mas minha avó estava sempre doente, sempre com alguma coisa. Minha mãe que pegava, levava pro médico, fazia, acontecia, levava para passear, né? A minha avó, assim, ela nunca teve uma de ficar de cama, a não sei depois, quando ela já faleceu, né? Mas ela era animada, então minha mãe levava pra praia. A gente adorava a minha avó lá em casa, sabe? Só que ela adorava meter o pau na minha mãe. Hoje eu fico... A minha mãe e a tia Neila, irmãs, né? Porque o resto são 3 homens e 2 mulheres. E a minha mãe já é falecida, o meu tio Irani já é falecido, tia Neila é falecida, e agora só temos mais 2, que é o tio Valmir e o tio Jorge. E a minha avó, cara, ela sempre abria a boca pra falar que Jane não prestava, que era minha mãe. Ah, porque Jane é isso, Jane é aquilo. Só que quando precisava, quem tava lá era quem? A minha mãe, entendeu? Então, não que os outros filhos não cuidassem, mas a mamãe era que sempre tava lá. E eu sempre via ela reclamando de mamãe. Não sei se ela tava meio já, sabe, fora da casinha dela, mas ela sempre reclamava. Por que eu tô falando isso com vocês? Porque eu acho que isso tem em várias famílias, né? Ela, igual ela falou, se eu soubesse, eu nunca tinha me... Porque ela, igual ela falou, Dani, quando eu saí do meu trabalho, eu tinha um bom trabalho, tinha um bom emprego. Mas não, me convenceram para Belo Horizonte. Não, fica lá, você vai ter que cuidar do seu pai. Ela ficou 1 ano no hospital, sabe? Eu sinceramente, eu não sei questões jurídicas, né, agora, como fica. Mas igual ela falou, poxa, eu me dediquei ali, eu fiquei, não fiz por dinheiro. Mas claro, eu não estava trabalhando, então tinha que usar o dinheiro do pai dela para eles comerem, para eles fazerem as coisas, né? Só que parece que quando entra o dinheiro, né, gente, todo mundo que tá em volta cresce, até a tia já foi pedir, sabe? Agora, na hora de cuidar, ninguém quis ficar, né? É engraçado isso, né? Eu não sei como tá o pé da história dela, né? Mas tomara que tudo se resolva da melhor forma. E é complicado, a ingratidão é complicado, né? Você sentir que as pessoas estão sendo ingratas com você, você sentir que você faz tudo aquilo pela pessoa e que infelizmente as pessoas não reconhecem o que você faz. É um sentimento terrível, gente, mas é um sentimento que existe e tá aí, né? No mundo, infelizmente, pra gente provar o gostinho dele de vez em quando. Super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!